Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Humanitas Diálogos Históricos. Eu sou o professor Jadir Gonçalves Rodrigues e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a atuação, o desempenho, não é, teatral do ex-tenente Bolsonaro Macunaíma naquilo que eles chamam de cercadinho. É uma conversa quase que cotidiana, tá? Que ele se dispõe a realizar ali, para poder se apresentar, não é? Como líder carismático, a pessoa que conhece todos os assuntos do país, aquela pessoa onisciente, onipresente, onipotente, poderosa, não é? E é uma forma que ele encontrou de, na mentalidade dele, na ideia dele, dos seus marqueteiros, de prestar contas, não é? Prestar contas para quem? Porque, na verdade, as conversas que são ditas ali, elas são conversas de fiéis, conversas de fãs, conversas de pessoas que não estão ali em nenhum momento para desagradar o ex-tenente. Tá? Então, é muito mais uma reunião informal de elogios, sabe? De elogios e de apupos, de aplausos para esse senhor que ocupa a cadeira da presidência da República do Brasil desde 2019 e se encerra agora em 31 de dezembro de 2022 com a graça de Deus. Bom, essa ideia do cercadinho, ela tem uma razão muito simples, tá? Quando eu observo que algumas pessoas que comentam, enfim, os argumentos que discordam, elas tendem a reproduzir o que estamos falando, tá? Porque tem uma situação muito específica que é preciso estar atento. Tem as pessoas que sabem e as pessoas que pensam que sabem. E eu não tenho medo de quem sabe, mas eu tenho muito receio das pessoas que pensam que sabem, como é o caso do senhor, do ex-tenente Bolsonaro Macunaíma. Porque esse cercadinho, ele serve para um cenário de tentativa de construção de um perfil carismático, daquele líder onisciente, onipresente, onipotente. Lá você não percebe aquela humildade que você percebe ele na feira comendo frango assado e farofa, ou ele na padaria, não é? Comendo um pastelzinho, sabe? Ou ele numa barraquinha, numa esquina qualquer de Brasília, ou ele na motociata, sabe? Não é a mesma coisa. Ou ele aqui no campo, aqui no interior de Goiás, sabe? Ali ele tem aquela postura de um líder religioso, quase que um profeta, não é? Lembra muito aquela cena de segurando na mão de Jesus, aquela coisa toda. Então essa é a ideia da onipotência. Então ali ele se apresenta com um tipo de arrogância, sabe? Uma maneira meio prepotente, como se ele realmente fosse um sábio e falando com os seus fiéis, sabe? Falando para o seu púlpito, falando para os seus seguidores, falando para os clientes. E é isso que acontece efetivamente. E ele não pode ser contrariado, ele está ali para ser elogiado e receber aplauso. Então, isso já define, né, os objetivos que constam ali. E só para lembrar, ainda no cercadinho, no dia 25 passado de janeiro de 2022, teve Radassa Gomes, né, aquela estudante que vai falar do personagem machão, cristão e honesto. Ou seja, uma farsa, um covarde. E isso foi recebido de uma maneira bem radical pelos próprios fiéis. Não é espaço para criticar, sabe? Porque é o espaço para endeusar, para você demonstrar a sua fé, não é? O que parece é que lá se constrói uma realidade alternativa, sabe? É o que seria. Vamos fazer um exercício de hermenêutica, de interpretação aqui. O que seria antidemocrático? Sabe? É você andar com cartazes pregando ditadura militar com o ex-tenente Bolsonaro no poder. Isso é democrático ou antidemocrático? Fechar o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, isso é democrático ou antidemocrático? Atirar nas costas dos ministros
e propor que se invada as casas dos ministros supremos, do Supremo Tribunal Federal, isso é democrático ou antidemocrático? Dizer que vai ficar de mimimi até quando? Morrer vai morrer mesmo. País de maricas. Isso é democrático ou antidemocrático? Sabe? É dizer que quem toma vacina vira jacaré. Isso é democrático ou antidemocrático? Esse é o problema. É daí o termo Macunaíma. Sabe? O herói sem nenhum caráter. É porque diz uma coisa hoje e amanhã diz outra coisa. Ele tenta falar para dois públicos ao mesmo tempo, sabe? Simultaneamente. Ele fala para aquele público que são 10, 15% das pessoas do país, e isso é muita gente, nós reconhecemos, tá? A gente está falando de 20, 25, 30 milhões de pessoas, e é um discurso violento, de enfrentamento, sabe? Um discurso autoritário, radical, um discurso marcado pelo sentimento de desumanidade, e depois aquele discurso, nós compramos vacina, nós fazemos isso, que para os outros 190 milhões de brasileiros. Tá? Então é preciso pensar o que é antidemocrático. Tá certo? Imitar uma pessoa com falta de ar morrendo, isso é democrático ou antidemocrático? Isso é desumano. Certo? Se dirigir a um jornalista e dizer que vai encher a boca dele de... Enfim, isso é democrático? Bom, isso cabe à interpretação de cada um, não é? Porque o que ele faz é uma interpretação ali no cercadinho, uma interpretação específica, peculiar, tendenciosa, sabe? É que lhe convém a interpretação do desempenho dele como um ator ali naquele espaço, que não é humilde, é outra pessoa daquela pessoa que você vê na barraquinha comendo farofa e frango com as mãos. É outro ator. Não é o mesmo personagem, sabe? E aquele personagem que está no 7 de setembro, por exemplo, ele representa um conjunto de personagens. Mas quem é ele mesmo é só pesquisar. Ele é a favor da tortura, ele é contra qualquer tendência sexual que não seja a que ele acha que é correto, e ninguém nem sabe qual que é a dele, mas enfim, ele é contra as minorias. Ele é exatamente o que essa menina, a Radassa, falou, sabe? Ele se quer representar um personagem machão, cristão e honesto. Mas, na verdade, ele é uma farsa. Porque ele não tem nada disso. Tá? Ele não tem nada de cristão nem de honesto. Sério, vocês juram que dizer que é para invadir a casa dos ministros supremos e fazer maldade com as filhas deles, isso tem Deus no meio disso? Falar que morrer vai morrer mesmo, isso é Deus? Deus apoia isso? Que Deus é esse? O Deus que o senhor ex-tenente Bolsonaro Macunaíma está inventando? Porque não é esse Deus que as pessoas conhecem. Isso não é Deus. Isso não é conhecer. Isso é pensar que conhece e criar uma narrativa peculiar, que ele seja adequado e favorável. Tá? Bom, quando contraria ele, como por exemplo essa moça Radassa Gomes, estudante de jornalismo, fez, ele diz assim: vou suspender as conversas, fecha o cercadinho, vou suspender a conversa, não vai ter mais conversa não é? A live dele, ameaçando, eu corro o risco de ser eliminado, vai ficar voltando nesse assunto o tempo todo, tá? Ou então, ele gosta de frequentar acostamento de rodovias e ficar dando tchauzinho, não é? Ou então campos de futebol pelo interior afora do Brasil. Ou então inaugurar pinguelas. Ou frequentar republiquetas pequenininhas. Ou então ficar ameaçando de visitar a Rússia. Ou em padarias, em bancas de feiras, sabe, comendo pastéis. Qual o objetivo disso? De qual personagem nós estamos falando? Quantas caras tem um presidente da República? É isso, pessoal. Hoje nós vamos ser bem mais rápidos, tá? E a ideia basicamente é essa. Há aquelas pessoas que sabem, que conhecem e que merecem nosso respeito, e aquelas pessoas que pensam que sabem,
Mas eu estou descobrindo que há também aquelas que querem impor um determinado tipo de conhecimento, como, por exemplo, apresentar um personagem para cada cenário. Sabe, o personagem da padaria, o personagem que vai dar entrevista e não deixa ninguém fazer pergunta para ele, o personagem do cercadinho que fica com aquela cara assim de senhor sabichão, não é? Onipresente, onipotente, e aquele personagem redator de si mesmo, sabe? Roteirista, que cria a realidade que ele quer ver, a realidade fantasiosa, delirante, tá? Porque o que é antidemocrático? O que é liberdade de expressão? Isso, a gente se vê amanhã. Uma ótima quarta-feira para todo mundo. Um grande abraço. Mais uma vez, não é? O texto do companheiro Walter Barreto Júnior continua nos ajudando, tá? E um salve para o pessoal das resistências antifascistas. Valeu, a gente se vê. E abra o olho, acorda Brasil, abra o olho, está na hora de despertar, vamos despertar. Abre o olho com esse tipo de desempenho teatral, sabe? De comer farofa com frango, de comer pastel com garapa, e de agredir jornalistas. Abre o olho, sabe? Pessoas de muitas faces geralmente são perigosas. Até.